Fala galera, vamos estar iniciando mais uma aula aqui sobre Bubble. Nessa aula aqui eu vou falar um pouco sobre é, como você pode não burlar, mas utilizar outro banco de dados que não seja do próprio Bubble, tá? Com certeza vocês já viram esse tipo de aula na internet, mas eu queria trazer isso para o nosso canal também. Eu tenho um sistema que eu rodo internamente no meu serviço, né, para agilizar o meu processo, e eu vou implementar alguns dados. E como lá no meu serviço eu só utilizo para auxiliar a minha demanda, eu não pago um plano do Bubble, eu uso o plano gratuito. Então, como eu uso um plano gratuito, eu fico limitado a 200 linhas lá no banco de dados. E como eu já utilizo alguns bancos de dados do próprio Bubble, eu não vou conseguir utilizar com essa nova função que eu vou colocar no meu serviço para poder agilizar o meu processo, tá? Então, já que eu tenho que fazer isso para o meu sistema interno, eu já vou fazer uma aula explicando como é feito isso, tá? Peguei um aplicativo aqui de teste, tá? A gente vai utilizar esse site aqui, que é o cheat.co, tá? É só digitar no Google aí que vocês vão achar. Criar uma conta, pode logar diretamente com a sua conta Google, tá? A gente vai utilizar uma planilha do próprio Google, tá? Como teste. Eu tenho uma aqui como teste aqui que eu acabei criando aqui. E eu vou utilizar essa planilha como banco de dados. E como essa planilha ela é enorme, a gente pode ter um Excel basicamente do próprio Google. Então a gente vai poder ter várias linhas nela, tá? Então a gente consegue fazer isso, transformar essa planilha em uma ação via API, ter acesso a esses dados via API. E a gente pode até adicionar também dados nessa planilha através da API mesmo, tá? Então vamos vir aqui, vocês vão criar no sheet.cu um novo projeto, vai criar uma conta, criar um novo projeto. A gente está no plano gratuito, então a gente só consegue ter uma planilha só linkada no nosso plano gratuito, tá? No Sheet. Porém, essa planilha pode ter várias abas, tá? Então você pode não burlar, mas utilizar essa função também, tá? Então vamos lá. A gente vai ter que ter o link do nosso banco de dados, tá? Que é esse aqui. Opa, eu tenho que logar aqui primeiro. Vamos logar. Beleza, deixa eu criar. Vamos colocar aqui a nossa planilha. Beleza, é essa planilha aqui de aula. E os dados vão ser dados do fornecedor, que é o dado dessa planilha. Cada nova aba que a gente adicionar aqui, a gente vai ter esses dados aqui também. Quer ver? Vamos voltar aqui. Vamos, um novo projeto. Vamos colocar aqui o dado de novo. E a gente tem a segunda página. Então é um novo projeto que a gente tem aqui, tá? Se a gente fosse usar ele, mas a gente não vai usar não. E cada nova aba vai ser como se fosse uma nova API, tá? Então beleza, vamos criar. A gente criou, a gente já tem nossa API. Tem como a gente colocar autenticação, tá? Nesse caso aqui a gente não vai utilizar autenticação, só para essa aula aqui. E tem as configurações, se a gente quiser fazer, deletar, tá? Trocar o nome do projeto, enfim. Qualquer atualização que a gente tiver aqui na planilha aqui, a gente pode dar um refresh aqui, que ela vai aparecer aqui, tá? Então se a gente colocar uma nova aba com o passar do tempo, a gente consegue adicionar e só dar um refresh aqui para a gente poder puxar esses dados. Então vamos lá, vamos entrar na planilha aqui, vamos dar um refresh aqui que a gente apagou lá. Vamos entrar na planilha que a gente tem, que é essa aba de dados, dados do fornecedor, beleza? Esses dados aqui são fictícios, tá? Beleza? Código do fornecedor, CNPJ, não está nada formatado, só para aula. Nome do fornecedor, o banco dele, a agência dele, conta, o nome da pessoa e o e-mail, tá? Esse aqui é só um teste que eu fiz aqui na hora. Então tá. Dentro do Sheet a gente tem algumas ações que a gente consegue fazer, que seria buscar os dados da planilha, postar, que seria adicionar um novo dado, put, que seria editar alguma coisa da nossa planilha, a gente só tem que ter o ID da planilha. Cada linha é como se fosse um ID, tá? Então sempre quando for alterar, altere sempre do 2 para baixo, tá? Porque senão você vai alterar a primeira linha, que não é o que a gente quer. E deletar. Cada função que você quiser aqui, você vai ter que habilitar ela, tá? Ok? Mas no caso aqui a gente só vai puxar os dados. Ok. Esse aqui é a nossa API. Então a gente vai ter que fazer uma chamada para essa API. Então como é que a gente faz aqui? A gente vai usar um pouco de API aqui no API Connector, tá? Dá para fazer um plugin também. Eu comecei até a fazer um plugin para agilizar o meu processo.
Mas o plugin, o problema da gente fazer um plugin com esse tipo de sistema é que, vamos supor, se eu quiser listar, eu consigo filtrar. Só que se eu quiser postar alguma coisa, eu tenho que dizer na minha chamada o que eu tenho que postar, quais são os campos que eu posso postar. Então vamos supor, se eu fizer uma API, um plugin onde eu consigo postar 5 itens, vamos supor que você tenha 6. Aí você teria que adicionar mais uma nova chamada para poder adicionar uma nova entrada. Então, criar uma API para isso aqui eu não sei se seria muito funcional. Eu vou criar para o meu uso, mas aí no futuro, quando ela estiver pronta, se alguém quiser usar, dá para usar também, tá? Mas seria até ideal vocês mesmos criarem para facilitar para vocês. Você sabe os dados que tem que entrar e tudo mais. Então vamos no API Connector. Deixa eu ver o que é isso aqui. Esse aqui é Sandbox PayPal. Não, isso aqui são outras coisas. Vamos deixar isso aqui também. Então a gente vai adicionar uma nova API, tá? A gente vai dar um nome para ela. Então esse nome aqui vai ser o nome de aula, tá? É o nome da API. Quando a gente for puxar, a gente tem que puxar lá a aula. Beleza? Não tem nenhuma autenticação. Se a gente colocar algum tipo de autenticação aqui, basic ou token, a gente vai ter que alterar esses dados aqui. Nessa aula aqui a gente não vai usar as autenticações, vai ser uma planilha aberta, tá? Deixa eu abrir ela aqui, beleza. Aula, beleza. Então a gente já criou a API e agora a gente vai criar as chamadas, tá? Essa chamada aqui vai ser a chamada de buscar. Então buscar, vamos abrir ela aqui. Buscar dados. Beleza. O tipo de dado, o tipo de chamada, ela vai ser tipo get, que é pra gente puxar. Que é exatamente o que a gente habilitou aqui, tá? Que é essa get aqui, tá? Se fosse post, a gente teria que mudar para post e etc. Vamos colocar aqui o link da nossa API, que é essa aqui. Copiar e vamos colar. Ok. O tipo data. Quando é tipo data, é um tipo de dados que a gente puxa. Então a gente vai puxar diretamente no nosso design, tá? Então a gente conseguiria puxar por aqui. Se for do tipo action, ele vai acontecer no workflow, tá? E também dá para puxar também no design também. A gente vai deixar como, deixa eu ver. Vamos deixar como data mesmo, a gente vai ver o que a gente consegue fazer aqui, tá? A partir desse momento, como não tem nenhum filtro, eu consigo inicializar ela e vai conseguir puxar os dados. Puxou os dados, vai puxar sempre a primeira linha. Então puxou esses dados aqui da primeira linha. Opa, vai vir aqui os dados e tudo mais. Se eu dar um show aqui, vai puxar todos os dados que eu tenho lá. Então puxou todos. Aqui é o tipo de interpretação que a gente vai ter. O número vai ser do tipo número, código fornecedor, né? O CNPJ. O primeiro nome vai ser tipo texto, banco e tudo mais, assim por diante. A gente vai deixar dessa forma aqui porque é só uma aula. Eu quero dar uma atenção para vocês no seguinte. Tá vendo o ID? O ID puxou como o segundo ID, porque é a segunda linha, beleza? Então quando fazer alguma edição tem que saber em qual linha que ela tá. Quando vocês forem filtrar algum dado, vamos supor, eu quero filtrar o dado da Débora. Quando eu for filtrar, eu tenho sempre que usar em letra minúscula, tá? O início é sempre letra minúscula, quando você for puxar algum dado. E quando o dado, vamos supor, nome do fornecedor, existe aqui um espaço, quando a gente for puxar na API, ele é configurado dessa forma. Nome do fornecedor, então, vai tirar os espaços e cada espaço que tinha, a letra que começar vai ser sempre letra maiúscula, tá? Então, nome do fornecedor. Se eu quiser filtrar lá pelo nome do fornecedor, eu vou ter que colocar o filtro como nome do fornecedor dessa forma. Primeiro nome aqui, letra minúscula, para separar o espaço letra maiúscula, depois minúscula, tem outro espaço, então a próxima letra maiúscula e assim por diante, tá? Então vamos salvar, a gente tem que salvar para essa API funcionar no nosso workflow, no nosso aplicativo. Vamos salvar. A partir desse momento que a gente salvou, a gente já tem que reinicializar a chamada. Então se tiver assim, quer dizer que a sua API já tá pronta, já está criada, tá? Então se a gente vir aqui, tá como, deixa eu ver aqui, como action, né? Como data, na verdade. Como data. Como o Bubble está puxando informações de uma página externa, então ele não atualiza automaticamente. Para ele atualizar automaticamente, a gente deveria dar um refresh. Quer dizer,
Para atualizar, a gente teria que dar um refresh. Então, para as informações aparecerem na nossa planilha, né? No nosso aplicativo, quer dizer. Então, se tivesse dentro do banco de dados do próprio Bubble, atualizaria automaticamente. Mas como não está atualizando, a gente vai ver o que a gente consegue fazer aqui, tá? Então, se a gente puxar aqui um grupo repetidor, que vai puxar, o nome da chamada é buscar dados do fornecedor, beleza. A gente vai ter que vir aqui, o tipo de dados é o nome da API, beleza, que é essa que a gente criou aqui, buscar dados. Deixa eu ver aqui se é buscar dados mesmo, buscar dados do fornecedor. Então, tá buscando os dados, deixa eu ver aqui, tá buscando os dados do fornecedor, porque é dados do fornecedor aqui, tá? Deixa eu ver aqui, vou explicar para vocês melhor. Dados, é isso mesmo. Então o nome da API é esse aqui, buscar dados. E a gente vai ter que vir aqui, fazer uma chamada, um get from API externa. Vai ter aqui a opção aqui de aula, que é o nome dessa API, aula. E aqui a gente vai simplesmente puxar os dados, porque aqui está puxando a API e qual API que a gente está puxando? Qual chamada de API que a gente está puxando? A gente está puxando essa chamada aqui, buscar dados. Se a gente criasse uma outra aqui e aparecer uma outra API aqui também, porque está tudo dentro da API buscar dados e aula, tá? Então, beleza. A partir desse momento, a gente já consegue puxar aqui um texto contendo as informações que a gente quer. Então, a gente vai puxar da célula atual, beleza? Código do fornecedor, CNPJ, dados e o nome, tá? A gente vai dar um preview. E a gente consegue listar tudo que está lá no nosso banco de dados. Se a gente adicionar alguma coisa aqui, vamos supor, CNPJ qualquer um, código de fornecedor tal, e sei lá, novo acesso. Qualquer coisa, acesso, arroba, nem sei se estou puxando e-mail. Beleza. Eu não consigo puxar aqui porque não atualiza automaticamente, tá vendo? Mas se eu dar ou colocar alguma ação de refresh na página ou alguma coisa do tipo, eu consigo puxar ela aqui, tá? Acesso. Beleza? Agora pra gente fazer filtro. Como é que a gente faz filtro? Aqui mesmo, no sketch aqui, chat, né? A gente tem aqui alguns documentos para API. Vamos vir aqui. Eu vi isso em algum lugar. Aqui. Deixa eu ver onde que eu vi isso aqui. Começando, fazendo pedidos, modelo. Deixa eu ver aqui se é aqui mesmo. É aqui mesmo. Aqui te informa como você pode fazer essas chamadas e também como fazer uma chamada aqui, filtrar uma chamada. Aqui tá para filtrar a linha. Então, propriedade, que seria o tipo de entrada que a gente quer puxar, nome do fornecedor, banco ou o que for, tá? E o valor. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer essa chamada aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu fiz aqui no plugin que eu estava criando. Plugin. Que eu já tenho isso aqui. Ontem eu brinquei com isso aqui. Deixa eu ver. Manipulando, controle de posição, não sei o que, aula, recorte, teste, imprimir página. Planilha aqui. Eu estava brincando com isso ontem. E deixa eu ver aqui, API. Buscar dados filtrados. Aqui está dessa forma aqui porque, em teoria, quem fosse utilizar o plugin poderia colocar o próprio API dele, tá? Então a gente vai ver como é que está aqui, ó. Vamos copiar isso aqui. Só para a gente ver como é que a gente vai construir aqui, tá? API, buscar dados e vamos buscar aqui dados filtrados. Vamos adicionar uma nova call. Buscar dados filtrados. Esse aqui vai ser do tipo action, tá? Que a gente vai clicar no botão e vai buscar. Então, o que a gente tem que buscar primeiro? A gente tem que buscar
Você pode deixar só assim e alimentar aqui embaixo, tá? Ou você pode já escrever aqui, né? Aqui a gente tem a nossa API, que é a mesma, tá? A gente vai adicionar nesse campo aqui, link da API, o filtro e o elemento. Então vamos supor, se o meu filtro, ele vai ser o filtro, eu vou utilizar o nome do fornecedor, tá? Para filtrar. Ou melhor, vamos buscar o filtro aqui como o nome do fornecedor. Então a gente colocaria aqui filtro, o nome do fornecedor, naquela configuração, nome do fornecedor, tá? Esse aqui é o nosso filtro. Beleza. Se eu não me engano, o filtro tem que ficar entre parênteses. Parênteses não, colchete. Assim eu acho que dá. Então vamos lá, o nome do fornecedor, que é o nome da minha tabela. Da minha tabela não, da minha coluna, que eu vou fazer o filtro. Beleza. E o elemento. O elemento vai ser, nesse caso aqui, vai ser, o nome do fornecedor vai ser o sexto fornecedor. Só para vocês terem ideia aqui que vai puxar, tá? O sexto fornecedor, beleza? Só não me lembro se o sexto fornecedor aqui tem que ser em letra minúscula. Vamos ver aqui, vamos iniciar uma call aqui. Já puxou, tá vendo? Se a gente vir aqui em linha, puxou todos, então não. Vamos deixar naquela mesma formatação, sexto fornecedor. Vamos ver aqui se vai inicializar. Puxou todas as linhas, então tem algo de errado aqui. Eu acho que é isso aqui, ó. É isso aqui. Então o sexto fornecedor, tá tudo em letra maiúscula, deixa eu ver aqui. Sexto, letra minúscula, fornecedor. Aqui puxou só o sexto fornecedor. Tá vendo como é que seria a configuração? Então se a gente dá um save aqui, a gente já consegue fazer essa chamada aqui, lá como tá action, a gente consegue fazer lá no nosso banco de dados. Então, no nosso banco de dados não, no nosso workflow. Então como é que seria isso aqui? Vamos supor, eu vou fazer um input aqui, tá? Que eu vou filtrar nesse input, beleza? E vou colocar um botão. E a gente vai fazer o seguinte. Vou fazer aqui. Vou colocar uma condição. Vou fazer um custom state aqui. Vou colocar filtro ligado. Eu vou colocar como yes ou no. Beleza? Ele vai começar como no. Beleza. E já fez um filtro já. Quer dizer, já fez uma condição. A gente vai vir aqui em action e a gente vai fazer o seguinte. Se esse grupo, o filtro ligado, ele tiver como yes, os dados, deixa eu ver, os dados vai puxar um dado de uma API, vai ser buscar aula e vai ser, não, ele está acontecendo, é porque ele está acontecendo lá no workflow, então por aqui não dá não. Então, vamos fazer no workflow aqui primeiro. Filtrar. Beleza. Se eu clicar em filtrar, eu vou fazer uma chamada na API, que é aquela API que a gente criou, que vai ser plugins, aula, buscar dados filtrados, tá? Por que tá só buscar dados filtrados? Porque só essa aqui, só essa chamada aqui tá como action, tá? Essa aqui tá como dados, tá como data. Então só vai aparecer ela. Então, plugin, buscar dados filtrados. Aqui a gente tem que configurar aqui também no plugin aqui, esse private aqui, porque esse private, quando está adicionado, isso aqui é até bom para vocês aprenderem como é que faz plugin, tá? Esse private aqui, ele é como se fosse assim, a pessoa configura no plugin e não tem como mais mexer. Se a gente tirar isso aqui, ó, no caso a gente vai tirar o filtro e vai tirar o elemento, tá? Esses dois dados aqui vão poder ser editados lá no nosso workflow. Vamos reiniciar a chamada aqui para né, para ativar ela de novo. E se a gente vir aqui no workflow aqui, já vai aparecer esses dois dados que a gente tem que puxar. Esse dado ele tem que ser puxado entre colchetes, tá? Acho que é colchetes mesmo esse nome, tá? E o que a gente quer, então, como é que vai ser? Vamos colocar aqui.
coluna filtrada. Vamos deixar assim, coluna filtrada e elemento filtrado. Coluna filtrada, a gente vai utilizar tudo dados dinâmicos, tá? Então, coluna filtrada vai ser justamente a coluna aqui. Vou colocar um colchete. Vamos colocar o que está nessa coluna filtrada, o valor, e vamos fechar o colchete, tá? Beleza. Colchete porque é a configuração do sheet, tá? Input elemento filtrado, a gente vai vir aqui, simplesmente vai puxar o elemento que está lá, elemento filtrado, e o elemento que a gente quer. Quando a gente fizer isso aqui, a gente vai ter que adicionar. Deixa eu ver o que a gente pode fazer. A gente tem que puxar aqui. Quando clicar, a gente vai fazer esse filtro. E vamos vir aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos, porque a gente tem que adicionar esses dados. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Se esse plugin, se esse aqui o filtro estiver ligado, os dados vão ser da API externa. Aula buscar dados, só que teria que buscar dados filtrados. Deixa eu ver aqui. No plugin aqui, Action não tem como colocar os dois, ambos. Então vou criar uma nova entrada, uma nova data. Eu vou mudar esse aqui de data para Action, tá? Só para eu poder utilizar lá. Porque quando eu puxar, não, bem que isso aqui não vai influenciar. Eu vou ter que criar uma nova entrada aqui no plugin com essas informações aqui, só que com Action ligado. Porque eu tenho que puxar aqui, porque senão eu vou ter que adicionar cada elemento. Deixa eu ver o que eu consigo fazer, porque eu queria puxar. Na verdade eu não tenho que puxar nem grupo repetidor, né? Porque não vai repetir as informações. Eu teria que puxar aqui num elemento de texto normal. Então se eu vim aqui, API externa, buscar dados, aqui vai puxar todos os dados. Não poderia ser assim, teria que ser no Action. Então basicamente, o que você poderia fazer aqui? Sai, meu filho. Você poderia criar algumas entradas aqui no custom state. Vamos supor, nome do fornecedor, tipo texto, beleza. Quando eu clicar em filtrar, eu vou editar esses custom states aqui. Eu vou vir aqui, vou setar o elemento texto, o nome do fornecedor. Eu vou pegar do primeiro filtro aqui que a gente fez, primeiro item e nome do fornecedor, name. Vou adicionar aqui também, o que mais que a gente pode puxar aqui? Nome do fornecedor, primeiro item, e-mail, tá? Só para a gente perder muito tempo. Então vou criar aqui uma nova entrada do tipo e-mail, nome de e-mail e tipo texto, tá? Beleza, eu setei e agora eu tenho que abrir nesse grupo aqui o que está no texto, tá? O e-mail, dá um espaço e mesma coisa do texto e o nome do fornecedor. Aqui eu poderia colocar um grupo de colapso para não aparecer, tá? Aqui daria para a gente trabalhar aqui também com um grupo colapso. Então se eu dar um preview aqui, vou puxar todos os dados aqui, beleza? Só que eu quero filtrar. Eu vou filtrar o que e qual dado que eu vou pegar? Vou filtrar por banco, pode ser banco mesmo. Então, banco, letra minúscula, e que banco que a gente quer filtrar? Que seja 111, tá? Então vai ser 111. Filtrei. E apareceu aqui da Débora. O banco 1 é da Débora mesmo. Vamos filtrar aqui pelo banco 444, tá? Então banco 444. Filtrei. Gustavo. Eu não quero filtrar, quero filtrar pelo nome do fornecedor. Beleza. Nome do fornecedor. A gente tem que filtrar da mesma forma. Não, o nome do fornecedor A gente pode filtrar do jeito que está escrito lá. Então, o nome do fornecedor, vamos colocar como primeiro fornecedor. Primeiro fornecedor, filtrar. Não, então aqui é o contrário. A gente tem que filtrar aqui
como daquela formatação que a gente tinha feito, tá? Nome do fornecedor, primeiro fornecedor, filtrar, tá? Primeiro fornecedor, qual que é? É a Débora mesmo. Então, sexto fornecedor. Sexto fornecedor, Gabriel, que é o sexto, que é o Gabriel mesmo, tá vendo? Então, dessa forma a gente consegue filtrar o que a gente quer lá no nosso banco de dados. Poderia ser filtrado pelo ID. O ID, se a gente colocar ID aqui, simplesmente, ele vai puxar qualquer ID aqui conforme a linha. Tipo a linha 8. Se a gente colocar aqui, vai puxar a linha 8. Acesso, que é a última que a gente fez, acesso. Novo acesso e tudo mais. O problema que eu vejo aqui agora é só esse, que a gente tem que filtrar e a gente tem que criar custom states em um texto. Porque se a gente simplesmente... Não tem como a gente colocar num grupo repetidor ou talvez num grupo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Um grupo qualquer, container, grupo. Vou tentar colocar num grupo, mas eu acho que não dá também. Opa, o grupo sumiu. Um grupo... Ué? Repetidor. Ué, os grupos estão sumindo aqui? Que isso, gente? Os grupos estão sumindo aqui na minha frente. Grupo... Ah, eu não sei o que está acontecendo, não. Tá nem aparecendo aqui. Oh, tá. Grupo C. Ah, tá caindo no grupo repetidor. Que isso, gente? Vamos apagar isso aqui tudo. E vamos tentar criar um grupo aqui. Beleza. É porque deve estar caindo no grupo repetidor. Vamos tentar puxar aqui. Buscar dados do fornecedor. Buscar dados filtrados. Vamos fazer uma chamada via API. Aula buscar dados. E aqui, dados do fornecedor. Aqui não tem como. Então a gente vai ter que trabalhar lá no nosso... Não no nosso workflow, porque se eu mudar aqui a ação, buscar em vez de action, buscar como data, vamos tentar aqui. Se o Bubble agilizar o processo, né? Beleza. Ok, por aqui provavelmente eu vou conseguir puxar dados, buscar dados filtrados, nome do fornecedor. Aqui, deixa eu ver, aqui eu colocaria o nome da coluna filtrada, entre parênteses, coluna filtrada, beleza, e o nome do elemento. Nome do elemento, beleza, ok, a gente puxaria o primeiro item. E ok, aqui também daria pra gente fazer isso, tá? Então aqui eu só ia puxar a célula atual e o que eu quiser. O nome do fornecedor. Aqui é até mais fácil. CNPJ. Conta. Sei lá, tô puxando dados aleatórios, tá? E e-mail, que é mais prático pra gente entender. Então vamos dar um preview. Beleza, eu quero filtrar a coluna de ID. O problema é que a gente, quando a gente faz isso, puxou o Gabriel, clica em filtrar, não vai filtrar. Esse botão vai ficar sem ação para esse elemento. Deixa eu ver se tem como fazer alguma coisa aqui para action sets, set dados, resetar data. Buscar dados, é que vai só resetar as informações. Elementos, eu queria dar tipo um reset só no grupo, mas eu acho que não tem como. Deixa eu apagar isso aqui, apagar isso aqui. Se vamos colocar alguma coisa nesse grupo aqui, do tipo ativo, sei lá, ativo e yes ou no. Vamos ver aqui. Começar como no. Se esse grupo aqui tiver como yes, as informações que esse grupo vai puxar vão ser justamente o que está puxando aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue puxar essa condição aqui.
Beleza, a aula já está filtrando, aqui vai dar, tá? Então esse botão aqui só vai ter a condição de mudar o yes para no, tá? Então aqui, ativo vai ficar yes. Então se a gente dar um preview aqui, puxar que eu quero puxar o ID 5. Filtrei. Deixa eu ver como é que tá a condição desse grupo aqui. Vamos apagar isso aqui, porque pode estar interferindo, né? Apaga, beleza. E aqui, aula, beleza. Primeiro item. Ah, e aqui não vai puxar o primeiro item, né? Código fornecedor. A gente não consegue puxar por aqui, aparentemente. API externa. Dados filtrados. Primeiro item. ID igual a 1. Aí daria para puxar. Nem assim dá. A forma que eu acho aqui que daria pra gente fazer seria só da primeira forma mesmo, porque a gente não consegue resetar esse grupo aqui para puxar. Lembra, os dados vêm de uma API externa, e no caso um banco de dados externo, então não tem como a gente ter um botão com ação. Talvez um pop-up. Deixa eu ver aqui, se eu colocar isso aqui dentro de um pop-up, vamos tentar, né? Pop-up, coloquei aqui, beleza, vamos centralizar, beleza. E, mesma coisa, buscar dados filtrados, API externa, buscar dados filtrados, desde que o fornecedor aqui seja o input, coluna filtrada, o valor, mas tem que ser entre colchetes, né? Meu filho. Colchete. Coluna filtrada, valor e fecha. Beleza? E aqui o elemento filtrado. Vai puxar o primeiro item, porque a gente já vai filtrar, beleza? E aqui vai puxar os dados que a gente quer. Vamos ver se a ação do pop-up ele inicia, né? Porque às vezes dá tipo como se fosse um reset. Vamos dar aqui um show do elemento pop-up. Vamos ver aqui que nem isso eu sei se dá. Então, vou puxar como ID e coluna 5. Filtrei, coluna 5. Gustavo. Vamos puxar o ID 3, que vai ter que ser o João. Vamos ver aqui se vai vir João. 3. Highland. Porque o 3 na verdade é esse aqui de cima, Highland. Então, para puxar o João teria que ser a 4. O 4. João. Então daria. Então, para você, aí como a gente não tem a ação de resetar, para você fazer esse tipo de filtro aqui, utilizando o modo data, que não é pelo workflow, é simplesmente pelo design, porque no workflow não aparece nada quando está em data, você vai ter que utilizar o pop-up, porque o pop-up, quando ele inicia, é como se ele desse um reset, como se iniciasse o dado, entendeu? Então daria de uma forma dinâmica, entendeu? E na verdade seria uma proposta até melhor do que utilizar o custom states. O custom states você ia ter que criar vários custom states para o texto e seria bem trabalhoso, né? Acho que não seria ideal, seria mais fácil você utilizar no pop-up. E provavelmente deve acontecer isso também no grupo Focus. O grupo Focus também deve dar para fazer isso, porque ele inicia alguma coisa, né? O grupo Focus ele aparece quando a gente clica em alguma coisa. Então, inicia uma ação com aqueles dados específicos que a gente colocou, se você for usar o filtro. E qualquer informação que você for adicionar aqui, ele vai simplesmente, quer ver, ó, ID 9 vai ser qualquer coisa, acabei de criar banco tal e tal, gmail.com.
Eu quero puxar agora o ID9. Acabei de adicionar ele aqui. 9 é o 9. Então se eu colocar aqui ID9, cliquei em filtrar, ele vai puxar aquele novo que a gente acabou de criar. Que é esse bagunçado aqui. Acabei de criar, não sei o que. E é isso. Então galera, nessa aula ela ficou um pouco grande, mas é basicamente isso que eu queria falar, porque é o que eu vou implementar no meu sistema, que eu estava brincando ontem com plugin. E pode ser útil para vocês. Com certeza tem aulas na internet sobre isso, mas eu queria deixar a minha visão, né? E complementar também o canal também, né? Porque tem gente também que está no canal que não conhece outros canais, então é até bacana. E nas próximas aulas a gente fala um pouco sobre as autenticações. Autenticações eu não sei como é que ela funciona, mas basicamente deve ser a coisa mais simples. Autorização aberta, a gente coloca o token, basic deve ser o usuário, basic tem essa autorização aqui, é só a gente colocar na nossa API. E eu acho que não tem muita complicação não, e a gente faz para vocês terem acesso. Porque por mais que a gente ache que essa planilha pode estar aberta, mas se eu abrir outro navegador aqui com outro login acessado, eu acho que eu não tenho nem acesso, tá vendo? Fala na identificação do usuário. E eu acho que eu não consigo, não é qualquer um que consegue acessar essa planilha. Então meio que ela está protegida já. Mas a gente consegue fazer isso na nossa API. Se o cheat dá essa opção aqui de colocar autenticação, a gente consegue fazer, tá? A gente só vai ter que mudar um pouco a nossa estrutura aqui, tá? Mas a gente faz isso com calma nas nossas aulas que tiver pra frente, beleza? Então galera, se gostou, curte, comenta, compartilha. Ajuda a gente aí a chegar aos 1000 inscritos até o final do mês. E vamos lá, tamo junto e até a próxima e fui!